destacar com vocês neste vídeo a vitória do Flamengo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Vitória do Flamengo, derrota do Fortaleza. O Flamengo conseguiu se aproveitar muito bem das chances que teve. O Flamengo teve um domínio muito mais qualitativo do campo de ataque do que o Fortaleza quando pisou no segundo campo. O Flamengo teve alguns dos seus bons jogadores hoje com atuações muito acima, caso de Arrascaeta, caso também do Gabigol e outros jogadores do Flamengo hoje conseguiu se reencontrar com seu bom futebol em alguns aspectos. Isto, contudo, não impediu o Flamengo de sofrer muito em alguns momentos diante do Fortaleza. A despeito dessa vitória muito meritosa do rubro-negro, né, que precisava vencer, já vinha de uma vitória, mas a pressão é sempre muito forte ali, na Gávea, né? Então era muito importante essa vitória para o rubro-negro, mas a despeito dessa vitória, que foi uma vitória importante, um resultado, como eu volto a dizer, assim, importantíssimo em virtude até do adversário que tinha dentro de campo, o Flamengo não vem tendo aí nessas duas últimas temporadas, bons momentos contra o Fortaleza. O Fortaleza tem conseguido se aproveitar muito bem quando joga dentro ou fora de casa contra o Flamengo, né? Então o Flamengo tinha no Fortaleza um adversário muito complicado, importava muito que vencesse, conseguiu vencer e teve muitos méritos para isso. Voltando a focar do ponto de vista do Fortaleza agora, né? Falando um pouco do Fortaleza nesse jogo, porque a despeito da grande vitória do Flamengo, o Fortaleza não jogou mal. Não jogou mal, teve um desempenho interessante no primeiro tempo, um desempenho no segundo tempo também. O Fortaleza não sofreu depois que levou o gol, não se abateu, criou chances, teve condição de fazer o gol. O goleiro do Flamengo foi muito bem, né? O Matheus, né? O Pochettino andou perdendo gols ali também, né? Não teve uma atuação hoje muito boa, longe disso, muito ruim a atuação do Pochettino. Foi um dos piores em campos, mas não foi o pior, tá? Não foi nem o segundo pior, mas foi um dos piores em campo, o Pochettino, né? Agora, antes de quaisquer coisas, é muito importante, gente, eu sempre toco neste ponto aqui, às vezes incomoda alguns torcedores do Fortaleza, sobretudo aqueles que acham que nunca se deve criticar absolutamente ninguém, nunca se deve criticar a gestão do Fortaleza, nunca se deve criticar o técnico do Fortaleza, os jogadores do Fortaleza, tem sempre que elogiar, né? Sempre que elogiar. E para você que tem essa pegada aí, acha que canal aqui, nas análises tem sempre que elogiar, nunca criticar, então você está no lugar errado, está no canal errado aqui, porque infelizmente este canal não é para você. Aqui eu vou analisar sempre, elogiando sempre a gestão do Fortaleza e também criticando-a quando ela merecer essas críticas, sempre uma crítica do ponto de vista construtivo. Embora eu gosto muito do Marcelo Paes e de sua gestão, eu vou sempre criticá-los quando achar que eu devo, quando achar que isto é necessário. A mesma coisa para o técnico Vojvoda e a mesma coisa também para os jogadores do Fortaleza. E acho que hoje o principal responsável pelo Fortaleza não conseguir sair à frente do placar contra o Flamengo, né, que poderia praticamente configurar um jogo bem diferente do que foi o técnico Juan Pablo Vojvoda. E por que ele foi o responsável? Ele foi o responsável porque ele nunca define essa questão de quem deve cobrar pênalti. Eu volto a dizer aqui, um técnico de futebol não pode fugir dessa responsabilidade. Ele não pode delegar essa responsabilidade para os jogadores. Essa conversa dele de que quem está melhor deve bater, isso é conversa para boi dormir, isso não é sério. Isso não tem nada a ver com o técnico, com a seriedade do Vojvoda. Então ele precisa abrir os olhos em relação a isso. O Fortaleza está se prejudicando muito com pênaltis, perdendo muitos pênaltis, justamente porque, na maior parte das vezes, quem vai fazer a cobrança é o jogador errado. Tá certo que o Pikachu chegou a ser aí o cobrador, mas quem vinha batendo ultimamente era o Lucero, né? Outra coisa, quem sofreu o pênalti foi o Lucero. Pikachu foi lá, correu, pegou a bola, né, para bater e fim de papo. Momento em que o Vojvoda deveria chegar e fazer uma cobrança para que o outro jogador fizesse ali batesse o pênalti. Agora, independente disso, gente, a questão não tem nem que ser definida pelo técnico quando o pênalti acontece. Essa questão tem que ser resolvida nos treinamentos. Como? Tem que praticar a cobrança de pênalti e a partir da prática da cobrança de pênalti estabelecer o primeiro, segundo, terceiro batedor, né? Talvez um quarto, quinto também batedores ali. Então, na ordem, bate sempre o primeiro. E aí, meu irmão, é o seguinte, se o Pikachu for o primeiro, tudo bem que ele possa perder, tudo bem. É claro que não está tudo bem, né? Mas pelo menos isso foi definido previamente. O que não pode é o técnico não fazer nada. Sabe, um técnico sério e tão profissional como o Vojvoda não pode, por exemplo, fugir dessa responsabilidade. E ele foi novamente responsável pelo jogador dele que perdeu o pênalti, né? E dentre outras coisas, o Pikachu não deve bater porque ele não merece bater. Não tá jogando nada. Hoje foi um jogador horroroso em campo, horroroso, né? Infelizmente, ele em nenhum momento justificou os investimentos que o Fortaleza fez para trazê-lo de volta, né? Alguns torcedores já estão aí
com medo aí da possibilidade desse jogador ser contratado em definitivo pelo Fortaleza. A gente sabe como são as coisas no Fortaleza, a questão do agradecimento eterno, que nunca acaba no Fortaleza, é como se o jogador jogasse de graça, né? Jogasse por favor, né? Ganhando salário mínimo. Não, ganha um ótimo salário, né? Tá tudo muito bem pago ali. Se alguém tá devendo, é o jogador para o Fortaleza, não é o contrário, né? Mas é muito provável até que tenha aí essa renovação aí de contrato. Essa contratação aí é em definitivo do Pikachu, que não está fazendo por merecer. Depois que voltou do Japão, realmente é assim, teve um ou outro, sabe, joguinho ali que ele atuou bem, uma outra, mesmo em algumas partidas que ele atuou bem, não jogou bem durante 90 minutos, né? Mas no geral, fazendo partidas muito abaixo desde que voltou a Fortaleza. É um outro jogador, né? Completamente diferente daquele da outra passagem. E o outro jogador que rivalizou com ele aqui hoje em termos de desempenho ruim foi o Tinga, né? Só que o Tinga já vem aí com atuações muito ruins há um bom tempo, né? O Fortaleza precisa ir ao mercado, na minha opinião, para trazer um zagueiro, já que o Chapo jamais recebe oportunidade, já que o Alex também jamais recebe oportunidade. Se para o Vojvoda esses jogadores não servem, não adianta nada eles estarem presentes no elenco. Então o caso é que precisa contratar jogador. Agora, precisa contratar e combinar com o técnico, né? Precisa combinar com o técnico porque ele tem zagueiro que não está rendendo e que continua atuando ali na equipe. Também no primeiro gol do Fortaleza, muita bagunça do Fortaleza, muita bagunça ali na defesa, os jogadores povoando muito ali no centro do campo e muito desatentos ali, por exemplo, as fugas dos jogadores do Flamengo para o lado do campo. Foi uma dessas fugas ali que acabou saindo um cruzamento e todo mundo muito passivo na marcação. A bola vai para a área, né? A defesa rebate, entregando ali, fazendo assistência praticamente para o Arrascaeta, né? Falha geral ali da defesa do Fortaleza, né? Que marcou com muita gente dentro da área, né? E ao mesmo tempo não soube proteger ali daquele cruzamento. Então, enfim, foi mal a defesa de novo, a defesa tá mal, muito mal. Eu até vejo ali que depois desse tempo de treino aí, houve uma evolução na questão do jogo aéreo, mas a defesa do Fortaleza continua mal porque os seus jogadores, alguns dos seus jogadores não estão bem. E o Tinga hoje, sinceramente, o Tinga é outro, né? Infelizmente foi renovado o contrato, foi valorizado aí pelo Fortaleza, né? Muito recentemente aí, né? Infelizmente o Tinga hoje não tem condição de ser titular mais do Fortaleza, não tem, gente. Ele pode entrar no jogo, num jogo ou outro, durante uma partida tal. Quando um titular não estiver presente, ele pode até substituir, mas não tem condição de ser bancado como titular do Fortaleza. Não tem condição, não tem condição. Continuar com o Tinga é muita teimosia, assim como continuar com o Pikachu. Vocês estão percebendo que o Pikachu agora está jogando mais, ele está indo mais a campo, porque como não tem velocidade mais pelo setor esquerdo, né? Então, porque o Guilherme nunca foi opção, né? E o Vojvoda está começando a entender isso, que o Guilherme não é opção nem para entrar mais durante o jogo, né? Já percebeu isso, demorou inclusive, né, Vojvoda? Para perceber que o corre-corre não funciona, né? Então o que acontece? Ele precisa colocar dois jogadores, dois centroavantes, e aí ele coloca o Pikachu, a meu ver, né, justamente para atribuir um pouco de velocidade para aquele setor, já que no setor esquerdo você não tem velocidade. Só que o Pikachu não consegue responder, gente. Não responde, né? Então, melhor colocar o Caleb, aí tira logo essa ideia de velocidade toda, não adianta, e muda a forma de jogar completamente, né? Porque não está funcionando. Né? Bom, apesar disso, vamos combinar que o Fortaleza hoje tem um desempenho bastante interessante, muita garra em campo, a gente não pode deixar de apontar isso aí, né? Um desempenho que não foi dos ruins. A equipe hoje perdeu justamente por causa de alguns jogadores que estiveram muito abaixo. O Pochettino abaixo, o Pikachu um homem a menos, né? E o Tinga depois dele também um homem a menos. Eu acho até que o Pikachu foi pior que o Tinga, né? Foi bem pior que o Tinga. Na ordem, Pikachu foi o pior, depois o Tinga, depois o Pochettino, né? Apesar disso, a equipe não mandou mal, a equipe jogou bem, a equipe dificultou muito para o Flamengo, teve 15 finalizações ao gol do Flamengo, a equipe foi bastante, construiu muito jogo ali quando esteve ali no campo de ataque, né? O problema, na verdade, foi o capricho nas finalizações, que já não ocorreu na cobrança de pênalti desperdiçada pelo Iago, tô com a cabeça no Japão, Pikachu, né? Infelizmente o Leão perdeu, mas meus amigos, de boa. Essa derrota, na minha opinião, não foi uma derrota como outras que aconteceram, né? Em que a equipe não jogou bem, a equipe deixou muito a desejar. Na minha opinião, a equipe mostrou um desempenho interessante. Esse desempenho interessante sinaliza que a equipe pode sim se recuperar no campeonato, pode voltar a vencer. Acho que não é para ficar tão desesperado com essa derrota, não. Perdeu para um grande time do futebol brasileiro, um dos maiores times do mundo, na minha opinião, que é o Flamengo. Então não há problema nisso, não. Então tá tudo muito bem, porque o desempenho foi bom. Se perdesse jogando muito mal, estaria aqui falando isso para vocês. Mas eu acho que não foi o caso. A equipe jogou bem hoje. Vendeu muito caro essa derrota para o Flamengo e deixou em campo ali sinais de que pode perfeitamente se recuperar e continuar mandando muito bem no Campeonato Brasileiro. É isso que eu penso. É isso. Bom final de semana para todos vocês, apesar da derrota, torcedores e torcedoras do Fortaleza. Boa semana para todos vocês, bom final de semana para todos vocês, torcedores e torcedoras do Flamengo. É isso.